Fala pessoal, beleza? Hoje eu tô passando aqui para deixar uma dica bem legal para você que já toca, que você tá começando a tocar, você que já é DJ ou que às vezes sente alguma dificuldade na hora de fazer sua mixagem. Eu vou falar aqui sobre volumes, uma coisa que parece ser muito simples, mas eu vejo muito DJ errando por aí, então fica essa dica aí para vocês, beleza? Essa teoria que eu vou passar para vocês aqui no DJM 2000, ela é aplicada para qualquer tipo de mixer ou qualquer tipo de controladora. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender são essas luzinhas aqui. Então, essas luzinhas, elas são chamadas de VU. Esse VU é o quê? É a nossa medida de volume. Então, essa medida de volume, a gente sempre vai estar mexendo no decorrer do nosso set. Por que que a gente tem que estar mexendo sempre? Toda música que eu for tocar, eu tenho que mexer? Sim, toda música. Porque a música ela foi feita de um jeito, ela foi utilizada alguns equipamentos, o produtor colocou uma certa quantidade de instrumentos, ele fez uma finalização do trabalho dele de uma forma, assim como outro produtor fez de outra. Então, a gente vai ter alteração de volumes em qualquer uma das músicas, mesmo que a música tenha sido baixada em MP3 320 ou em Wave, a gente tem essa diferença. Toda vez que a gente for tocar, a gente vai adiantar a música até a metade da música, mais ou menos, quando a música está cheia. Ela está com todos os elementos. Porque só aí a gente consegue ter uma real noção de qual é a altura que o nosso som precisa, qual é a altura que a gente precisa deixar o nosso som. E a gente vai fazer essa regulagem pelo trim. Que o trim, o que que ele é? Eu deixo bem especificado aqui que ele é o volume de entrada. Então, o que que significa isso? Ele é o volume que está chegando, ele está saindo da minha fonte, pode ser um CDJ, pode ser um toca-disco, um computador, o que seja. Ele está saindo dessa fonte e está entrando aqui no mixer. Então, por exemplo, ele está entrando nesse canal 3. O que eu tenho que fazer? Eu tenho este volume aqui, que é o meu trim. Então, este volume é o meu volume de entrada. Então, eu vou regular, eu vou acelerar minha música, eu vou fazer essa regulagem para ver qual volume eu vou deixar essa música. E o que, que eu recomendo aqui? Sempre, por exemplo, se você está usando o canal 2 e o canal 3, as músicas elas têm que estar em volumes iguais. Justamente por quê? Porque quando você usa o volume de entrada igualzinho, o fader, que é o nosso volume de saída, que é esse cara aqui, que é o volume que a pista vai ouvir, ele pode sempre ficar nessa posição aqui, ele pode sempre ficar no máximo. Então é muito interessante que a gente faça o quê? Quando a gente escolhe a música que a gente vai começar a tocar, que a gente vai preparar essa música, a gente adianta essa música e vê o volume que ela está chegando. Então, os volumes, tanto do canal 2 e 3 aqui no meu exemplo, ele vai ser o mesmo. Só que aí a gente tem um detalhe que o quê? Quando o som é digital, ele só vai entender até 0 dB. Então, ele vai funcionar como? Ele vai funcionar, aqui no caso desse mixer, ele está me mostrando que o mínimo dele aqui é o primeiro ponto, é menos 24 decibéis e vai chegar até o zero. Então, a gente pode fazer uma analogia aqui, como se fosse um semáforo. Quando está verde, a gente pode passar, quando está amarelo, a gente tem que ter atenção, e vermelho não pode passar. Então, basicamente, é isso que a gente utiliza aqui. Então, quando está verde, está tudo tranquilo. Quando está amarelo, a gente tem que ter uma atenção. E quando está vermelho, já era. O seu som está clipando e está sendo distorcido. Na teoria, então estou falando aqui na teoria, o ideal é o quê? A gente sempre trabalhar com 0 dB. Então, esse é o recomendado, porque o som não vai ter nenhum tipo de distorção. Então, se a gente trabalhar com um som até 0 dB no verde do nosso mix, não vai ter problema nenhum. O som vai estar muito limpo e a gente consegue dar o volume que a gente quiser para o som através do canal do master, do volume do master. Beleza. Só o que que acontece? A Pioneer já sabe que os DJs, quando estão tocando, eles sentam a mão, eles vão querendo mais som, mais som, mais som. Então, o que que rola? A gente pode também trabalhar com o som batendo no amarelo. O recomendado é o quê? Que o som não ultrapasse 0 dB e fique trabalhando sempre no verde. Mas, na realidade, a gente sabe que a Pioneer já entende que os DJs, eles já têm essa noção, tem essa falta de noção e vai aumentando muito o som, então eles deixam essa lambuja. Então, o que acontece? Eu posso tocar no amarelo? Não é o recomendado, mas você pode tocar. Mas, aí a gente entra num outro ponto. Olha que interessante. O primeiro ponto do amarelo, ele está me marcando 1 decibel. O segundo, ele está me marcando 2.
Depois, ele já vai para o 4, então ele pula 1 dB. Então, ele está aqui, ó, de 2 até o 4 já são 2 dBs. E o próximo, ele vai de 4 até o 7. Então, o que isso significa para a gente? Significa que quando eu estou tocando, por exemplo, entre 1 e 2 dB, então eu estou aqui com a minha música no 1 ou batendo a música no 2. Eu tenho uma variação que eu posso ajustar essa outra música batendo exatamente igual. O que vai acontecer? Eu tenho uma variação aqui de apenas 1 dB. Então, de 1 até chegar no 2, eu tenho, na verdade, eu não tenho 1 dB, eu tenho menos que 1 dB. Então, às vezes, o som está batendo no 1 ali, e ele está quase chegando a 1.5, tal, ele só vai acender a luz do 2 quando ele chegar no 2. Então, o que isso na prática interfere para a gente? Interfere que, às vezes, a gente está colocando um som, e ele está batendo aqui no 4, vamos colocar no 4. No 4 das duas músicas. Mas ele pode estar uma batendo no 4 e outra batendo no 5.6, eu estou batendo no 6, 6,5. O que acontece? Ele está me dando limite. Então, a próxima casa dele é o 7. Então, a do 3. Então, a gente tem aqui do 3 dB, por exemplo, até o 7 dB. Aqui não é 3 dB, tá? Desculpa, isso aqui é 4 dB. Então, aqui, ó, eu tenho 4 dB. Até os 7 dB, eu tenho uma diferença de 3 dB. Então, o que isso vai acontecer? Às vezes, o meu som tá bonitinho ali, eu estou vendo no mixer que ele tá igual um ao outro, e quando eu faço a mixagem, um som tá mais alto que o outro, um som tá mais baixo que o outro. É justamente por isso. Então, para concluir esse pensamento, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que acelerar minha música até a metade, onde todos os instrumentos estão batendo, para ver qual é o volume que eu tenho que regular. Regulei, o recomendado é sempre tocar no 0 dB, sempre, no verde. Eu vou tocar até 0 dB, porque meu som não vai distorcer. Caso a gente já chegue numa festa, tem os caras que descem a mão e tá tocando no vermelho, você vai falar, opa, eu vou tocar pelo menos então no amarelo. Não vou baixar muito, mas eu vou tocar no amarelo. Só que quando você for tocar no amarelo, fique atento com isso, porque 1 até o 2, ok, você tem uma diferença de 1, 2 dBs ali, só que quando você vai subindo, você tem uma diferença muito grande. Então, às vezes, ele pode estar te marcando 4 e ser 6, por exemplo, entende? Porque a próxima unidade de medida dele é o 7. Então, ficar bastante atento. Vai tocar no amarelo? Não é recomendado, mas se for tocar, toca entre o 1 e o 2, que você não vai ter erro. Beleza, pessoal? Então é isso, é uma dica, às vezes parece pequena, mas vai fazer uma diferença muito grande na hora de você tocar duas músicas. Então nenhuma música vai entrar mais alta ou mais baixa que a outra. Então você não vai começar o set no volume e terminar em outro. Você vai fazer um set constante em questão de volume, tá? Então você imagina, você começa a tocar um som que já está alto e você termina seu set lá em cima. Então as pessoas até não conseguem ouvir o seu set direito. Então é legal que você faça esse controle enquanto você está tocando direto no mixer. E isso serve para quê? Serve para qualquer equipamento. Então, ele serve para qualquer marca. Então, pode ser o mixer da Pioneer, da Allen Heath, pode ser da Numark, da Denon, pode ser qualquer mixer, da Behringer, como também pode ser por qualquer controladora. Então, qualquer controladora que você tiver, você vai conseguir aplicar isso daí. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.